David Fincher está chegando com seu mais novo filme, O Assassino, estrelado pelo Michael Fassbender, que vai sair pela Netflix depois de uma breve passada pelos cinemas. Antes de assistir O Assassino, eu dei uma revisada em todos os filmes dirigidos pelo Fincher e nesse vídeo vou classificá-los do pior ao melhor. Royalty. Bom, eu vou ter que soltar alguns spoilers para comentar livremente sobre os filmes, então você pode dar uma olhada na timeline que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e pular aqueles filmes que você ainda não assistiu. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Em 11º lugar, Mank, de 2020. A Netflix tem buscado prestígio na temporada de premiações já tem algum tempo. Sempre ali no final do ano ela lança um filme Oscar bait, geralmente uma produção com um diretor bem quisto pela academia e com atores que já possuem a sua estatueta. E todo mundo sabe que o ápice do Oscar bait é lançar um filme que fale sobre Hollywood, que retrate um período da indústria ou uma personalidade muito famosa do passado. Mank entra nesse grupo, mas diferentemente de alguns outros projetos financiados pela Netflix que resultaram em grandes filmes, como O Irlandês, do Martin Scorsese, ou Roma, do Alfonso Cuarón, na minha opinião, Mank não alcança a grandeza que poderia alcançar e na realidade acaba sendo um filme bem frustrante e até mesmo cansativo. O filme se passa em Hollywood, ali nos anos 30 e 40, e gira em torno da vida do roteirista Herman Mankiewicz. Seus problemas com álcool, o seu trabalho com o Oscar Welles para escrever o roteiro de Cidadão Kane, além de mostrar também a interação do Mank com grandes nomes da indústria cinematográfica da época e magnatas diversos. Cidadão Kane, todo mundo sabe que é um dos filmes mais aclamados de todos os tempos, que trouxe diversas inovações técnicas e de roteiro também. Não era muito comum se contar uma história fora da ordem cronológica, ali nos anos 40, por exemplo. O roteiro de Cidadão Kane, aliado à montagem e um trabalho incrível de maquiagem e atuação, consegue colocar na tela diversos períodos diferentes da vida do personagem. Aqui em Mank a proposta é um pouco parecida, apesar de não ser tão abrangente quanto em Cidadão Kane, mas também temos alguns anos da vida do Mank sendo retratado aqui, com a montagem se utilizando de várias elipses para nos situar em que momento da história aqueles fatos ocorreram. Apesar da similaridade de se contar essas histórias, a do Kane e a do Mank, a grande diferença para mim é que em Cidadão Kane há um momento específico que muda toda a vida do protagonista e, consequentemente, joga uma luz em todo o entendimento de quem está assistindo ao filme, que é quando o personagem, ainda criança, é tirado dos pais para poder estudar e futuramente se tornar o administrador daquela grana violenta que ele é herdeiro. Aquela cena em específica muda para sempre a vida do Charles Kane e a gente vai entender o motivo disso lá no final do filme, na última cena do filme, conectando com o plot inicial da história, que é a busca do jornalista por entender o que é o tal do Rosebud, e com isso a gente passa a enxergar o personagem do Kane de uma outra maneira, a entender o sofrimento dele. Por causa desse aspecto humano, o filme acaba sendo muito mais do que uma estética refinada. Passa a ser mais do que um roteiro ágil e boas atuações. Ele se torna atemporal, tematicamente falando. Aqui no filme do Fincher, isso não ocorre. A história pula para lá e para cá, mas não há, na minha opinião, um momento específico que o filme te fisga com algum tema poderoso, com algum tema relacionável. A gente tem uma variedade temática muito grande, mas que não acaba sendo muito interessante ou muito aprofundada. Temos o Mank lidando com seu isolamento para escrever o roteiro, vemos ele tomando conhecimento
da luta injusta entre os trabalhadores da indústria do cinema e os produtores. Acompanhamos uma parte dos seus problemas com alcoolismo. Tem um entra e sai de personagens secundários em todo momento, sem que a gente consiga entender realmente ou sentir o impacto que esses personagens têm de uma maneira geral na história. O filme filmou o roteiro que o seu falecido pai escreveu lá nos anos 90 e talvez parte dos problemas do filme tivessem sido resolvidos com uma revisão desse roteiro. Com alguma outra pessoa vindo para trazer um pouco mais de dinamismo para a história, aparar algumas arestas, diminuir a quantidade de personagens, contar a história de uma maneira diferente e trazer um tema central poderoso para a tela. Me parece que o filme é feito especificamente para quem conhece bem a Hollywood dos anos 30 e 40, que entende o contexto dos Estados Unidos naquela época, que já viu e que conhece Cidadão Kane, e com isso o filme meio que não consegue se abrir para um público mais abrangente, acaba sendo pouco acessível. Por tudo isso, Mank, na minha opinião, é o único filme ruim do David Fincher e merece o 11º lugar na lista. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Em 10º lugar, Alien 3, de 1992. É meio difícil ver o Alien 3 como um filme do Fincher, é muito mais fácil só assumir que ele é um filme de franquia, mesmo porque o Fincher era um iniciante ali na época, ele tinha dirigido apenas videoclipes, e mesmo tendo ganhado essa oportunidade, ele não pôde trazer nada dele para o filme. Alien 3 é um filme de produtor, e de longe é o filme que menos tem a cara do Fincher quando você olha para toda a carreira dele. Eu não sou um grande fã da franquia Alien, eu gosto muito do primeiro filme, eu acho uma obra-prima, mas já no segundo filme, que é dirigido pelo James Cameron, eu não curto tanto assim. Enquanto o primeiro filme do Alien é um filme de terror, e o segundo é mais um filme de ação, esse terceiro filme, ele não é nenhum nem outro, ele fica ali num meio termo. A premissa do filme é muito boa, a Ripley caindo nesse planeta que é utilizado como uma prisão masculina para os piores criminosos que existe, e, é claro, um alien vai parar lá também, né? O desenrolar da história acaba sendo meio bagunçado, meio confuso e até mesmo esquecível. É tanto subplot, personagem secundário aqui, que depois que o filme acaba a gente nem lembra direito dos detalhes, só mesmo da história principal. De qualquer forma, eu posiciono esse filme acima de Mank pelo simples motivo de que, se eu for rever um desses filmes entre Mank e Alien 3, eu prefiro reassistir Alien 3. E isso ocorre principalmente pelo clima, pela ambientação do filme. Eu acho o design de produção muito bom. Toda a ambientação depressiva e claustrofóbica da prisão também é muito massa. A caracterização da Ripley com o cabelo raspado, o figurino dos personagens, a atuação da Sigourney Weaver é muito carismática. Aliás, falando de atuação, os demais personagens do filme são, assim, bem canastrões. E isso acaba meio que gerando um efeito positivo em mim, nesse caso. Não sei, é curioso porque era para eu ter detestado esse tipo de atuação, mas acaba sendo engraçado, acaba sendo divertido. É como se fosse tão ruim que eu acabo relevando e passando por cima. Alien 3 tem uma história que eu nem lembro direito como que é, mas o visual do filme e a Sigourney Weaver fazendo cara de brava não saem da minha cabeça. Merece o 10º lugar da lista. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Em 9º lugar, O Curioso Caso de Benjamin Button, de 2008. Mais uma vez, o David Fincher opta por trabalhar em uma história altamente original e criativa. Porra, que ideia genial! O cara nasce velho e vai rejuvenescendo, passando por diversos momentos da história. A gente começa lá nos anos 20 e termina o filme na época em que ele foi lançado.
Parece que o Fincher ficou tão empolgado com a premissa e com as possibilidades que os efeitos visuais poderiam trazer, que ele acaba deixando muita coisa no filme, muita coisa que não precisaria estar lá. Com isso, a gente tem um filme de 2 horas e 45 minutos, muito repetitivo e com pausas constantes no fluxo narrativo da história do Benjamin Button para acompanhar a história da personagem da Cate Blanchett ali no tempo presente, enquanto a filha dela está lendo a história do Benjamin ali pelo diário. Eu acho que se todas as cenas ali do hospital tivessem sido retiradas, aquela leitura do diário também tivesse sido retirada, a gente teria um filme que não precisaria ficar parando em todo momento. Outra coisa que me incomoda no filme é a paleta de cores dele. É tudo muito sépia, muito amarelo. Os personagens acabam parecendo bonecos de cera. Eu sei que há toda uma dificuldade de se contar essa história sem carregar no CGI, mas essa questão da iluminação e da colorização se trata mesmo de uma escolha, não é uma limitação. Tanto o Fincher quanto o diretor de fotografia optaram por deixar essas cenas com esse visual meio etéreo, meio que de sonho. Eu não curto muito. O filme é bem melancólico e termina com uma cena belíssima, com a Cate Blanchett velha segurando o bebê Benjamin Button enquanto ele morre. Mas, de qualquer maneira, a longa duração dele, o visual enevoado e a repetição dos temas acaba me cansando um pouco. Merece o 9º lugar da lista. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Em 8º lugar, Garota Exemplar, de 2014. Bom, a partir daqui eu gosto muito de todos os filmes. O que mais me chama a atenção em Garota Exemplar é o cast, principalmente o Ben Affleck e a Rosamund Pike. Em uma cena que o Fincher deu pra Playboy, ele contou que escalou o Ben Affleck pensando em uma cena específica. É aquela onde, diante da imprensa local, o personagem posa para fotos ao lado do pôster da esposa desaparecida dele. E por um breve instante ele dá um sorriso de meia boca. O Fincher disse que viu mais de 50 fotos do Ben Affleck sorrindo desconfortavelmente em eventos diversos e teve certeza que ele deveria estar no filme. E é realmente uma cena muito simbólica, apesar de curta, porque até aquele momento a história ainda é muito nebulosa pra gente. Então, depois daquela cena, a gente fica pensando, será que esse cara não matou a esposa, não escondeu o corpo, né? A gente começando a desconfiar do personagem, graças a esse meio sorriso desconfortável ao lado do pôster. Já a Rosamund Pike nem tem o que falar, né? Do mesmo jeito que o personagem do Ben Affleck diz que tem vontade de abrir o crânio dela para descobrir o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, o que ela pretende fazer, a gente como público fica com esse mesmo desejo, o de descortinar as intenções da personagem, de entender o que ela tá querendo dizer com aqueles olhares. E isso é mérito total da Rosamund Pike, que consegue manter essa aura de mistério na personagem mesmo ali no final do filme. Quando o roteiro diz pra gente o que aconteceu, o que a personagem fez, por que ela fez aquilo, aquele mecanismo de defesa deturpado, que não aceita o fim do casamento, o fim da vida de fachada e bola um plano doido, deixando um rastro de crimes pelo caminho. Tem um diálogo entre esses dois personagens que eu vou replicar aqui, porque pra mim ele resume bem a visão pessimista do filme. O Nick, personagem do Ben Affleck, depois de descobrir tudo, diz pra Amy, que é a Rosamund Pike: você é uma biscate. No inglês é cunt, que eu acho que geralmente é traduzido por biscate, mas que na realidade me parece que é uma ofensa muito maior do que essa. Aí a Amy diz: eu sou a biscate que você casou. Eu não sou de desistir. Eu matei por você. Quem mais que pode te dizer uma coisa dessa? Aí o Nick diz: você
é insana, você está delirando. Eu já amei você, mas agora tudo que a gente faz é causar ressentimentos um no outro, é tentar controlar um ao outro. A gente só sabe causar dor um no outro. Aí a Amy fala, isso é o casamento. Caralho, bicho, dá pra ficar pra baixo assistindo esse filme aqui. Esse mundo cinza que o Fincher traz é magnético. Garota Exemplar é um grande filme, mas o cara já dirigiu tanta coisa boa que nessa minha lista ele fica em 8º lugar. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Em 7º lugar, A Rede Social, de 2010. Para muitos, A Rede Social tem um dos melhores roteiros da década, e não é para menos. Tendo em vista que boa parte do filme é de cenas verborrágicas, cheias de blá 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 entre advogados e as partes envolvidas, tentando chegar a um acordo pré-judicial, nesse caso envolvendo os bilhões de dólares que estão nas mãos dessa turminha, tudo poderia se encaminhar para uma trama confusa, intrincada, cheia de termos técnicos e chata de acompanhar. Mas não, a gente consegue acompanhar bem a história, a gente consegue entender os movimentos que o Zuckerberg faz para tirar os parceiros dele da jogada e ir se tornando essa figura cada vez mais antipática. E isso é muito mérito do roteiro mesmo, aliado à montagem, que vai e vem toda hora mostrando em flashbacks como que o Facebook foi criado, mas também voltando ali para a sala de reuniões com os advogados para trazer os depoimentos dos gêmeos, do amigo brasileiro do Zuckerberg e tudo mais. Tudo fica ainda mais interessante por se tratar de algo que todas as pessoas da minha idade, pelo menos, vivenciaram. O surgimento das redes sociais, as possibilidades que elas trouxeram, as mudanças na maneira de se informar, a velocidade na comunicação, a evolução dessas ferramentas que deixaram de ser apenas usadas para falarmos com os amigos e passaram a ser sobre seguir celebridades, ver anúncios publicitários e por aí vai. Não dá pra gente assistir esse filme, ver como tudo isso começou e ficar imaginando como que seria a nossa vida hoje em dia se esses caras não tivessem feito o que eles fizeram. De certa forma, a temática de A Rede Social se assemelha um pouco com um outro filme que eu já citei no vídeo, O Cidadão Kane. Ambos são de homens ricos que controlam um meio de comunicação formador de opinião, mas que no final terminam sozinhos, isolados. E aqui vale lembrar que eu estou me referindo à história do Zuckerberg contada no filme. Na vida real, me parece que ele é casado e disse que essa namorada dele do filme, interpretada pela Rooney Mara, nunca existiu. Mas isso acaba não sendo muito importante pra gente, porque o filme ele não se propõe a ser totalmente fiel aos fatos. Ele não é um documentário, ele pega esses acontecimentos e dramatiza isso pro cinema. Então faz sentido dizer que, no filme, Mark Zuckerberg termina só, assim como Charles Foster Kane lá no filme do Orson Welles. Só um comentário sobre o Jesse Eisenberg. Ele é brilhante aqui. O cara é uma metralhadora de frases com a dicção perfeita, mas também tem momentos onde ele fica estático enquanto os outros personagens estão falando com ele, dando o esporro e tal. Ele anda com pressa, ele parece estar sempre ansioso, e a gente fica até na dúvida se o personagem realmente tem uma dificuldade social ou se ele finge ter essa dificuldade. A Rede Social é um filme de gente conversando o tempo todo, mas mesmo assim ele consegue ser dinâmico e envolvente. Merece o 7º lugar da lista. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Em 6º lugar, Vidas em Jogo, de 1997. Esse não é um filme profundo ou relevante como outros trabalhos do Fincher, não vai despertar reflexões e nem gerar grandes discussões,
Porém, ele tem pra mim o que é muito valioso, que é a capacidade de nos entreter. Eu me diverti demais vendo Vidas em Jogo, mesmo que ele não seja uma comédia. Como ele é um filme pouco conhecido do Fincher, eu não vou dar spoilers aqui, mas eu vou contar a sinopse. O Michael Douglas interpreta um cara milionário. Por causa disso, ele é um cara muito solitário, todo mundo é muito respeitoso e distante dele. Porque ele é o chefe, ele é o patrão, e apenas o irmão dele, que é interpretado pelo Champagne, o trata de maneira mais despojada. No aniversário do personagem do Michael Douglas, o irmão mais novo dele, Champagne, deixa para ele um cartão de uma empresa ultra exclusiva e secreta que promete mudar completamente a forma que você vai ver e encarar a vida. Basta você ligar no número do cartão, responder um questionário, agendar alguns exames e aceitar entrar no jogo. E é claro que esse serviço só é oferecido para milionários que podem pagar todos os boletos que essa empresa vai te mandar a partir disso. A curiosidade bate forte no Michael Douglas, que vive essa vida de banqueiro e essa rotina cansativa já há muito tempo. E o que se segue é uma trama cada vez mais absurda, com o personagem dele desnorteado, indo pra lá e pra cá, fugindo de bandidos, se envolvendo em conspiração, por aí vai. Ao longo do filme, assim como o personagem, a gente também não sabe se tudo aquilo é realmente um jogo, que tudo tá sob controle, ou se é um jogo que saiu fora do controle, ou se tudo aquilo é um golpe pra pegar milionário trouxa. Vidas em Jogo exige uma certa suspensão da descrença, mas se você conseguir embarcar, você vai gostar bastante do filme. É como se fosse um filme moderno do Hitchcock, no estilo intriga internacional, onde um cara entra numa trama maluca e fica o filme todo zanzando por aí tentando continuar vivo. Vale muito a pena conhecer, merece o 6º lugar da lista. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Em 5º lugar, o quarto do Pânico de 2002. Aqui o Fincher adota uma abordagem mais direta e linear, assim como Vidas em Jogo, porém sem a dependência de reviravoltas mirabolantes. O filme se desenrola numa casa de 4 andares, onde vivem uma mulher chamada Maggie, que é interpretada pela Jodie Foster, e a sua filha Sarah, que é interpretada pela Kristen Stewart, ainda adolescente, bem antes de conhecer os vampiros brilhantes. A premissa é simples. 3 bandidos invadem essa casa e elas precisam se esconder nesse tal quarto do pânico. Um ambiente secreto, revestido em aço e equipado com alta tecnologia. Perfeito para momentos de perigo. O problema é que esses bandidos querem roubar algo que está dentro desse quarto. Nesse contexto, a casa em si acaba se tornando um personagem da história, com o diretor fazendo uso de computação gráfica para criar movimentos de câmera impossíveis, entrando pela fiação da casa, por exemplo. Muita gente diz que é só um show-off da parte dele, mas eu não concordo. Eu acho que toda essa movimentação de câmera excêntrica e esses planos sequência absurdos fazem sentido dentro da história e tira o filme do lugar comum, traz algo diferente para ele. Sobre os personagens, os 3 bandidos possuem características bem marcadas, então um deles é o pavio curto, o outro é meio psicopata, inclusive esse sendo interpretado pelo Jared Leto, e o terceiro é o cara mais sensato, que só quer ir lá fazer o serviço de maneira discreta e se mandar, que é interpretado pelo Forest Whitaker. Dos 3 bandidos, é o personagem que tem mais desenvolvimento. Mas o destaque maior fica mesmo com a Kristen Stewart e com a Jodie Foster. Principalmente a Jodie Foster, que vira uma verdadeira leoa tentando proteger a sua filha. A trilha sonora é outro destaque, foi composta pelo Howard Shore, o mesmo cara que compôs a trilha sonora da trilogia do Senhor dos Anéis, e o Fincher sobe o som várias e várias vezes aqui, principalmente nos momentos de maior tensão. É uma trilha muito barulhenta, é uma trilha muito presente. Enfim, é um filme bem bacana, tipo um Esqueceram de Mim sem a comédia e sem o Macaulay Culkin, merece o 5º lugar da lista. First rule of Fight Club is
We do not talk about Fight Club. Em quarto lugar, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de 2011. Antes de rever os filmes do Fincher para fazer essa lista, o Millennium era o meu filme favorito dele. Na minha revisão ele caiu um pouco pelo fato de já saber quem é o vilão da história e perceber que isso é até bem óbvio durante o filme. O mistério que é criado, ele não se sustenta muito bem e a trama principal não é o plot mais interessante do filme. O ponto alto do filme é mesmo a personagem da Lisbeth, que é interpretada pela Rooney Mara, e toda a sua subtrama, envolvendo aquele advogado barra tutor abusivo dela. A forma como isso é introduzido no filme é asquerosa, com aquele cara exigindo que ela fizesse um boquete nele. Porém, mais pra frente, a gente tem uma das cenas de vingança mais recompensadoras, com ela prendendo o cara, revelando que ela possui registros que o incriminam e tatuando no corpo dele: "Eu sou um porco estuprador". Se você isolar todas as cenas desse subplot, você consegue fazer um curta-metragem muito foda. Ainda sobre Lisbeth, é interessante como ela consegue demonstrar muitas características diferentes ao longo do filme. Ela é inteligente, ela é estranha, ela é séria, mas também tem momentos de vulnerabilidade e até mesmo inocência. Vide as últimas cenas dela, onde ela vai ali com todo carinho comprar um terno pro personagem do Daniel Craig, e quando ela vê que ele voltou a sair com aquela colega da revista, ela muda instantaneamente. A decepção que ela já teve com tantos homens volta pra ela como um tapa na cara, meio que trazendo a personagem de volta para a realidade cruel que ela está inserida. Mérito primeiramente do roteiro, né, que traz essa personagem multifacetada, e óbvio, mérito também para Rooney Mara, que mereceu demais a indicação dela ao Oscar de melhor atriz naquele ano e que perdeu injustamente para Meryl Streep. Se a Lisbeth nos desperta vários sentimentos ao longo do filme, o mesmo não pode ser dito dos demais personagens. Todos eles permanecem sem grandes mudanças ao longo da história, e isso é melhor observado quando você assiste o filme pela segunda vez, como eu fiz recentemente. Eu gosto bastante do visual do filme, mas eu tenho muita vontade de assistir o filme em preto e branco. Mas não aquele preto e branco qualquer que você consegue fazer alterando as configurações da TV. Eu queria ver um preto e branco mesmo, quase sem escala de cinza, com um preto bem intenso e fortemente contrastado com o branco, no estilo dessa imagem aqui ao lado que foi utilizada num dos posters do filme. Eu acho que um visual preto e branco traria toda uma aura de filme noir ultra moderno e violento e combinaria demais com a história. Eu não assisti a versão sueca do filme, tem gente que diz que é melhor, tem gente que diz que é pior, eu não sei, mas essa versão do Fincher certamente é um filmaço. Não é o melhor dele na minha opinião, mas merece o quarto lugar da lista. First rule of Fight Club is, we do not talk about Fight Club. Em terceiro lugar, Zodíaco, de 2007. O filme acompanha dois jornalistas e um policial investigando durante décadas um serial killer que tem como hábito enviar cartas aos jornais com mensagens codificadas, supostamente contendo dicas sobre a identidade dele e ameaçando matar mais gente se essas cartas não forem divulgadas. É baseado em fatos e isso é o que faz o filme ser tão assustador, porque ele pula os anos toda hora, mostrando que o assassino continua solto. Nunca chega a uma conclusão de fato, não dá ao público um final firme, uma resposta contundente para que a gente consiga dormir tranquilo à noite. Como o filme se move lentamente e pacientemente, a gente acaba se tornando obcecado com o mistério, assim como os três protagonistas. Em especial, o personagem do Jake Gyllenhaal, o único deles que não desiste de perseguir o Zodíaco. Quando o filme termina, a gente fica frustrado pela falta de uma conclusão sólida e pelo fato de nunca conhecermos a verdade dos fatos. Mas a vida real muitas vezes é assim.
E o Fincher ousadamente nos leva para esse lugar de dúvida permanente. Zodíaco poderia ter sido um filme de terror, com gore, com sustos, mas em vez disso, o Fincher e o roteirista James Vanderbilt o transforma em um mistério calculado e um estudo sobre a obsessão. Geralmente, quando a gente assiste filmes de terror, é para escapar da realidade, ver pessoas sendo desmembradas. Mas o Fincher não permite que a gente aproveite nada aqui. Você vê essas poucas sequências dos assassinatos e elas parecem reais, que nos fazem pensar que, embora isso provavelmente não vai acontecer com a maioria das pessoas, isso poderia. Não há nessas cenas de crime grandes elaborações, rituais, como acontece em Seven, mas há muita crueza, muita desorganização até. O Fincher ele não glamoriza esses acontecimentos, ele só relata isso pra gente. Do ponto de vista técnico, Zodíaco é perfeito. E apesar de ser mais um dos milhares de filmes de investigação, ele consegue ser bem único e original. Merece o terceiro lugar da lista. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Em segundo lugar, Clube da Luta, de 1999. Curiosamente, Clube da Luta é considerado por muitos um filme superestimado e por outros um filme subestimado. Tem aqueles que o tratam como uma obra-prima inquestionável e aqueles que desprezam o filme nem tanto pelo que ele é, mas sim pelo tipo de paixão que ele desperta em algumas pessoas. Para mim, ambos estão errados. Para mim, o filme não é uma obra-prima inquestionável. O fato do Edward Norton dar um tiro na própria boca e ficar vivo sempre me incomoda. Eu acho que faria mais sentido ele realmente ter se matado para matar o Tyler Durden e o filme terminasse com a Marla e os caras do Clube da Luta vendo o prédio desabando. Eu gosto desses finais trágicos. Ah, e não venha me dizer que ele deu um tiro na parte interna da bochecha, saiu pro outro lado, não acertou garganta. Pra mim, soa forçado. Bom, e se o filme não é uma obra-prima inquestionável, ele também não merece ser desprezado só porque é cultuado por incels, machões e doidos de categorias diversas. O fato de ser uma história de machos alfa cultuando e seguindo ordens de um maluco que quer quebrar o sistema por meio da violência e da destruição não torna esse filme conivente ou mesmo incentivador desse tipo de atitude. O filme ele não é ambíguo, ele é muito claro sobre a sua mensagem, sobre a sua ironia. E o fato de pessoas violentas e materialistas não perceberem que o filme está zombando delas só mostra o quão ridículas essas pessoas são. Numa entrevista recente, o Fincher foi perguntado sobre a idolatria que se criou ao redor de Clube da Luta, principalmente de incels e pessoas de extrema direita. Então ele disse que não é responsável pela forma como as pessoas interpretam as coisas. Diz também que o Tyler Durden é uma má influência no filme e que ele não entende como que algumas pessoas não enxergam isso. Bom, só por essa temática que desperta diversas discussões interessantes, o filme já merece lugar de destaque em meio a tantas outras histórias vazias que são lançadas semanalmente nos cinemas e nos streamings. Mas o filme ainda tem mais do que isso para oferecer. A urgência do Fincher em contar essa história, ela é impressionante. O filme não para, o filme não descansa, ele é acelerado o tempo todo, sempre indo para frente, sempre nos surpreendendo um pouco mais a cada minuto. A fotografia, que muitas vezes alcança um amarelo, alcança um verde, traz essa vibe insalubre, até meio psicótica pro filme, que faz total sentido. Uma dica para quem é fã de Clube da Luta: assista a série Mr. Robot. Vai por mim, é uma série muito boa. Clube da Luta pode não ser o meu filme favorito do Fincher, mas com certeza é um jovem clássico. Daqui a 50 anos, quando os cinéfilos do futuro forem descobrir a filmografia do Fincher, Clube da Luta com certeza vai ser o filme essencial
da carreira dele. Tipo hoje, quando a gente vai tentar descobrir a carreira, sei lá, do Sérgio Leone, aí a gente fala, não, ele tem vários clássicos, várias obras-primas, mas o filme essencial é Três Homens em Conflito. Ou quando a gente vai descobrir a filmografia do Hitchcock, hoje em dia a gente fala, ó, o cara tem muito filme foda, mas se você só pegar um pra assistir, tem que ser Psicose. No futuro, Clube da Luta vai ser assim. E por tudo isso, ele merece o segundo lugar da lista. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Em primeiro lugar, Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 1995. Quantos e quantos filmes já trouxeram uma história sobre uma investigação policial com dois personagens com visões muito diferentes do mundo? Diversos filmes, mas poucos conseguem ser tão bons quanto Seven. Aqui nós temos as tensões entre o cuidadoso e silencioso policial veterano que está prestes a aposentar e o afobado e falastrão policial novato, além de todo o procedimento investigativo que nos leva até o John Doe. Mas essa é só a superfície. Seven é muito mais do que apenas uma história de policiais investigando crimes. Seven é uma experiência sensorial, não porque ele traga planos lindos com cores deslumbrantes. Muito pelo contrário, o filme vai esmagando o espectador com um clima angustiante e desesperador. O jeito seco e direto do Somerset talvez tenha surgido ao longo de muitos anos nessa profissão como policial numa cidade com alto índice de violência e de sadismo. E toda essa carga negativa, esse olhar pessimista sobre a humanidade é despejada como um caminhão de bosta na cabeça do Mills, que não entende o que está acontecendo, não entende por que aquele cara é assim. O Somerset sabe aonde ele vive e que tipo de monstro que ele está enfrentando. Já o Mills não tem ideia do que lhe espera. A chuva é outro elemento massacrante. Não para de chover nessa caralha dessa cidade. É tipo como se a chuva viesse para tentar limpar toda a sujeira daquele mundo. Mas a purificação nunca vem. Não há mais esperança para quem vive ali. Como eu disse anteriormente no vídeo, eu gosto de finais trágicos. Eu gosto do fato dos personagens não serem poupados aqui. A Tracy, uma mulher grávida, morre de forma sádica, implorando pela vida. E o Mills descarrega a pistola na cara de John Doe. Não há vitória aqui. Eu não moro numa cidade grande, mas toda vez que eu assisto Seven, eu sou meio que transportado para uma, e uma bem cruel. O filme é atmosférico demais, ele é destruidor, ele é uma obra-prima. E na minha opinião, o melhor filme do Fincher. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Bom, em resumo, na minha opinião, Mank é ruim, Alien 3 e O Curioso Caso de Benjamin Button são irregulares, Garota Exemplar, A Rede Social, Vidas em Jogo e O Quarto do Pânico são ótimos, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Zodíaco e Clube da Luta são excelentes, e Seven, Os Sete Crimes Capitais é uma obra-prima. Mas e você, como classifica os filmes do Fincher? Deixe seu comentário aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Você também pode me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.